Meu amigo, minha amiga, puxa uma cadeira aí e escuta com atenção o que eu vou te contar agora, porque essa história não é daquelas para ouvir distraído. Quem fala aqui é o Zeca Estrada, caminhoneiro velho de guerra, rodado por esse Brasilzão desde os tempos que estrada era poeira e coragem. E tudo que eu conto é coisa que eu ouvi, vi ou senti na pele. Essa, em especial, aconteceu no Amazonas, mais precisamente em Manaus, numa daquelas noites que o ar pesa e até o silêncio parece olhar de volta pra gente. Eu estava parado na cidade fazendo um frete demorado, esperando liberação de carga. Nessas horas, caminhoneiro conversa com todo tipo de gente. Foi assim que eu conheci a Dandara. Mulher quieta, olhar cansado, mas com um jeito de quem carregava algo atravessado no peito. A gente puxou conversa num boteco simples, perto do centro antigo, e sem eu perguntar muita coisa, ela mesma começou a falar. Disse que precisava contar, porque se guardasse mais tempo ia acabar ficando doida. Ela me disse que anos antes fazia ponto numa esquina perto de um prédio abandonado no centro de Manaus. Um daqueles prédios antigos da época da borracha, grande, alto, todo encardido pelo tempo, com janelas quebradas e marcas de abandono, lugar que o povo evita passar, principalmente de noite. Segundo ela, era uma terça-feira fraca de movimento, dessas que a madrugada parece não acabar nunca. Chuva fina caindo, aquela umidade que entra no osso e não sai mais. O detalhe que mais chamava a atenção naquele prédio não era nem o tamanho nem o abandono. Eram as estátuas lá em cima, no topo da fachada. Figuras de pedra, deformadas, assustadoras, parecendo criaturas de pesadelo. Ninguém sabia explicar direito o porquê daquilo. Diziam que era arte antiga, outros falavam que era coisa de gente rica que gostava de provocar medo. Mas tinha uma em especial que gelava o sangue da Dandara. Um demônio alado, asas meio abertas, boca escancarada, dentes pontudos de pedra. Ela dizia que evitava olhar, mas sentia, toda a noite, como se aquela coisa estivesse vigiando a rua. Naquela madrugada, o movimento estava morto. Nenhum cliente, nenhum barulho além da chuva e dos ônibus passando longe. Em certo momento, sem querer, ela levantou a cabeça e olhou para o topo do prédio. Foi aí que sentiu o estômago afundar. Os olhos da estátua brilhavam, não como reflexo comum, era um brilho úmido, vivo demais para algo feito de pedra. Ela tentou se convencer de que era cansaço, falta de café, coisa da cabeça. Caminhou de um lado para o outro, tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observada só aumentava. Depois de horas sem acontecer nada, por volta de 3 da manhã, ela decidiu ir até um beco perto de um hotel velho para descansar um pouco. Lugar que ela já conhecia bem. Escuro, fedendo a mofo e urina, fios elétricos estalando lá em cima com o vento. Assim que pisou ali dentro, sentiu um frio descendo pelas costas, um aviso que o corpo dá quando algo está errado. Ela encostou na parede, fechou os olhos por um segundo e ouviu um som pesado vindo de cima, um arrastar seco, como pedra raspando em concreto. Quando ela abriu os olhos e olhou para cima, a rotina daquela noite tinha acabado de vez. Quando ela abriu os olhos e levantou a cabeça, meu amigo, foi como se o mundo tivesse virado do avesso. A primeira coisa que a Dandara viu foi uma sombra grande demais grudada na parede do beco. O coração dela começou a bater tão forte que parecia querer sair pela boca. A luz fraca do poste mal dava conta de iluminar aquilo, mas era o suficiente para reconhecer. Era o mesmo demônio de pedra do topo do prédio. As asas abertas ocupavam quase toda a largura do beco e os olhos brilhavam daquele mesmo jeito impossível, como se estivessem molhados, vivos. Ela me contou que por alguns segundos o cérebro dela se recusou a aceitar. Tentou pensar que era alguma escultura caída, alguma obra abandonada, qualquer explicação que não envolvesse aquilo tá ali. Só que a coisa se mexeu. Não foi um movimento natural, suave. Era duro, travado, como se cada articulação estivesse sendo forçada contra a própria vontade. O pescoço estalou alto quando virou. A mandíbula abriu e fechou com um som seco, igual duas pedras se batendo. Naquele instante, toda dúvida acabou. A criatura começou a descer pela parede do beco. Não caminhava, deslizava, cravando aquelas garras de pedra entre os tijolos, arrancando pedaços, fazendo poeira cair sobre a cabeça da Dandara.
cada parada era pior que a anterior, porque ela sentia aqueles olhos vazios se fixando nela, como se estivesse sendo escolhida. O ar ficou pesado, difícil de respirar. As pernas dela não respondiam, o corpo travou inteiro, tomado por um medo tão grande que parecia esmagar o peito. Ela disse que sentiu vergonha depois, mas ali não dava nem para rezar. A mente ficou em branco, só existia aquela coisa descendo devagar, fazendo a parede gemer com o peso. Quando finalmente conseguiu mexer as pernas, saiu correndo sem olhar para trás. Correu como nunca tinha corrido antes, tropeçando, quase caindo, sentindo o coração rasgar por dentro. Foi aí que veio o som mais assustador de todos. Batidas secas e pesadas atrás dela, como algo muito denso pulando no chão. Ela não olhou, mas a sombra que se formava à frente, projetada pela luz dos postes, denunciava tudo. Asas abertas, corpo curvado, acompanhando cada passo dela. As garras raspavam no asfalto, fazendo um barulho agudo que ecoava na rua vazia. O vento cortava quando a coisa saltava, passando perto demais. A cada esquina ela achava que ia cair morta ali mesmo, mas o medo empurrava para frente. Só parou quando alcançou uma avenida mais movimentada, com luzes, carros passando e gente saindo de um bar. Encostou num poste, tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Quando criou coragem para olhar para trás, não viu nada. Rua vazia, silêncio. Só conseguiu perceber bem longe uma sombra menor subindo rápido pelos telhados, sumindo na escuridão da noite. Foi ali, naquele momento, que a Dandara entendeu que aquilo não tinha sido imaginação. E o pior pensamento veio logo depois. Se aquela estátua conseguiu sair do prédio uma vez, nada garantia que não pudesse fazer de novo. Depois daquela primeira perseguição, a vida da Dandara virou um peso que ela arrastava todos os dias. Não era só medo, era uma certeza constante de que algo tinha mudado para sempre. Ela me disse que tentou seguir em frente, tentou fingir que tinha sido só um surto, um excesso de cansaço, qualquer coisa que a fizesse dormir em paz. Mas o corpo dela não aceitava essa mentira. As noites ficaram longas demais, silenciosas demais, e o escuro passou a ter profundidade, como se escondesse algo logo atrás. Ela parou de trabalhar naquela região do centro e evitava qualquer rua antiga de Manaus. Só que o medo não respeita a distância. Às vezes, no meio da madrugada, acordava com a sensação clara de que tinha alguém no quarto. Não era um sonho. Era aquele mesmo frio descendo pela espinha, o mesmo aperto no peito. Ficava de olhos abertos, encarando o teto, esperando ouvir o som que mais temia. Pedra raspando em concreto, estalo seco de algo pesado se mexendo. Com o tempo, ela começou a reparar em detalhes estranhos da cidade. Coisas que antes pareciam normais, agora ganhavam outro significado. Gente que atravessava a rua sem olhar para trás, cachorros que rosnavam para o nada, pássaros que levantavam voo todos ao mesmo tempo quando a noite ficava mais pesada. E sempre que passava perto de prédios antigos, sentia aquela pressão no ar, como se estivesse entrando num lugar proibido. Algumas semanas depois, aconteceu algo que derrubou de vez qualquer esperança de que tudo tivesse acabado. Ela precisou resolver um problema no centro e pegou um ônibus que passava exatamente pela rua do prédio abandonado. O céu estava fechado, carregado, com nuvens baixas anunciando chuva grossa. O ônibus diminuiu a velocidade por causa do trânsito e, sem querer, ela olhou para a fachada do prédio. As estátuas continuavam lá, imóveis, sujas pelo tempo, mas algo estava errado. O demônio alado não estava na mesma posição. A base de pedra parecia quebrada, lascada, como se tivesse sido arrancada com violência. Não tinha fita, não tinha obra, não tinha sinal de manutenção. Aquilo simplesmente não fazia sentido. O coração dela disparou tão forte que faltou o ar. Ela desceu do ônibus antes do ponto com a sensação clara de que tinha feito algo muito errado só de olhar. Naquela noite, o medo voltou com força total. Dandara não conseguiu comer, não conseguiu deitar, sentia-se observada o tempo inteiro. Quando a chuva começou a cair pesada, batendo forte nas telhas, veio junto um som diferente, um estalo seco,
alto demais para ser galho. Depois outro, e mais um. Ela tentou se convencer de que era a chuva, o vento, qualquer coisa comum da cidade, mas o corpo dela já sabia. Devagar, quase sem respirar, ela se aproximou da janela. A rua estava molhada, refletindo a luz tremida dos postes. O barulho vinha do prédio da frente. Foi quando ela viu a silhueta recortada contra a luz. As asas abertas, o corpo rígido. A mesma criatura. Não mais no topo de um prédio distante, mas ali, perto demais. Ela viu a coisa se movendo aos trancos, descendo a parede. Cada movimento vinha acompanhado de um estalo alto, como se o próprio prédio estivesse reclamando. O pânico tomou conta de vez. Dandara caiu para trás, se arrastando pelo chão, sentindo as pernas falharem. O som continuava, arranhões, batidas pesadas no concreto. Diferente da primeira vez, não havia corrida, não havia fuga. Ela percebeu algo ainda pior. Aquela coisa não estava agindo por impulso. Ela estava vindo devagar, sem pressa, como um predador que já sabe onde a presa mora. Quando os barulhos pararam bem abaixo da janela, o silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que qualquer som. Dandara entendeu naquele instante que o demônio de pedra não tinha apenas descido do prédio. Ele tinha aprendido e agora sabia exatamente onde encontrar ela. A Dandara me contou que, naquele silêncio pesado embaixo da janela, ela teve certeza de que não adiantava correr. O medo tinha passado do ponto do pânico. Virou uma calma estranha, daquelas que só aparecem quando a gente sente que chegou no limite. Ela ficou sentada no chão, abraçando os joelhos, ouvindo a própria respiração tremida. Nenhum barulho, nenhum arranhão, só a chuva caindo lá fora e o coração batendo descompassado. Depois de longos minutos, o som voltou. Não mais batidas fortes, mas algo pior. Um arrastar lento, contornando o prédio, como se aquela coisa estivesse rodeando, reconhecendo o terreno. Dandara fechou os olhos e rezou do jeito que conseguiu, sem palavras bonitas, só pedindo para amanhecer logo. Em algum momento, o cansaço venceu. Ela apagou ali mesmo, no chão frio. Quando acordou, já era dia. A luz do sol entrando pela janela parecia mentira depois de tudo que tinha acontecido. Ela se levantou com cuidado, esperando encontrar marcas, rachaduras, qualquer sinal. Nada. A rua estava normal. Gente passando, ônibus, barulho de cidade grande. Criou coragem e saiu. Andou até o prédio da frente, olhando para cima. Não viu nada fora do lugar. Nenhuma estátua fora do topo, nenhuma marca recente. Mas o terror não acabou ali. Nos dias seguintes, Dandara começou a ouvir histórias. Um vigia que pediu demissão depois de ver algo se mexendo no alto de um prédio antigo. Um morador de rua que jurava que as estátuas mudavam de posição durante a madrugada. Um segurança que se recusava a trabalhar depois da meia-noite perto daquela região. Cada relato encaixava demais com o que ela tinha vivido. Foi aí que ela tomou a decisão mais difícil. Juntou o pouco que tinha e foi embora de Manaus. Mudou de cidade, tentou recomeçar a vida longe de prédios antigos e ruas silenciosas demais. Disse que nunca mais viu a criatura, mas também nunca mais conseguiu ficar tranquila à noite. Até hoje evita olhar para estátuas, evita prédios antigos, evita o silêncio. Quando ela terminou de me contar tudo isso, o boteco já estava quase fechando. Eu paguei a conta e fiquei um tempo em silêncio, digerindo cada palavra. Não vi mentira nos olhos dela. Vi medo antigo, daquele que não some com o tempo, daquele que vira companhia. E eu te falo uma coisa, amigo, que está me ouvindo agora. O Brasil é cheio de prédios velhos, histórias mal explicadas e coisas que a gente prefere fingir que não existem. Talvez algumas dessas coisas fiquem paradas, só esperando alguém olhar demais. Se você já passou por algo estranho assim, deixa seu relato nos comentários. Eu leio tudo. Segue o canal para não perder as próximas histórias, porque a estrada longa sempre guarda mais terror. E se você gostou desse relato, assiste também o último roteiro que eu contei aqui no canal, chamado A Estrada que Pediu Silêncio. A gente se vê no próximo Causos, se nada nos seguir até lá.